Lucas 14, a partir do versículo 15. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino do Altíssimo. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, tudo já está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, e rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te, pois, que me consideres por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu amo. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: ó amado rei, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. Ao que ele respondeu ao seu servo: saia ainda pelos caminhos, pelas valas e valados, e força todos a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque a tua verdade mostra o teu amor. A tua verdade é justiça. Não pode haver verdadeira expressão de amor na injustiça. E existem coisas no teu reino que, como teus filhos, nós precisamos ter uma compreensão muito clara, para que nós não estejamos vivendo como os ímpios vivem, pensando e agindo como os incrédulos agem, mas como teus filhos, nós possamos, ó Pai, viver a justiça do teu reino, confiados evidentemente na tua graça, no teu amor. Aleluia. Sentindo-se plenamente livres, não debaixo de um jugo, de um peso, mas justamente por sermos teus filhos, amando aquilo que tu amas e aborrecendo aquilo que tu aborreces. Fala conosco, Pai, nessa hora, por amor do teu santo nome, Pai. Aleluia. Amém. Gente do céu, como é importante demais estarmos reunidos aqui, sabe? Eu não tenho pregado muito sobre a importância desse momento. Quantos textos, quantos profetas, quantos apóstolos falaram sobre esse momento, a importância da igreja se reunir em adoração, da igreja viver a adoração. E a gente tem ouvido muitas vozes, estranhas vozes, né? Tem se multiplicado realmente os falsos profetas que ganham voz nessa terra. Há 20 anos atrás não tinha nem um décimo, um centésimo dos profetas que existem hoje. E são muitos os falsos profetas. Hoje você tem aí na sua mão um aparelhozinho pequenininho, e se você abrir as redes sociais, que ganham cada vez mais popularidade, né? TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube e tantos outros, você vai ver tantos profetas. E Cristo disse que se multiplicariam os falsos mestres. Então tem muita gente aí pregando que você não precisa, você é a igreja de Cristo na sua casa, com a sua família, você não precisa viver igreja. Isso é uma palavra do diabo, porque Cristo levantou dentro da igreja presbíteros. Cristo levantou dentro da igreja um povo que não é uma família consanguínea, nós somos uma família eterna, justamente porque não temos o mesmo sangue. É fácil, Cristo disse, amar os que nos amam. É fácil querer bem aqueles que nós temos laços de família, não é? E o mundo nem vive isso mais hoje.
Agora, Cristo nos estabeleceu para a gente viver esse amor, viver família assim. E eu não vou pregar sobre isso, mas isso só seria uma das coisas, só para dar um gostinho de vocês pensarem da importância de vivermos e sermos igreja nessa terra. Amém? Amém, gente? Aleluia? Então, hoje é uma noite muito especial, especial de verdade, porque eu tenho crido em um recomeço hoje. Será que você vai fazer parte desse recomeço? Ao longo dessa mensagem, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Tá certo? É um recomeço, é um início novamente. É um início novamente. O texto sagrado que nós lemos, ele nos fala de uma parábola. Sabe, Cristo, em todas as parábolas de Cristo, fala-nos de crescimento para a igreja, crescimento para o reino. Todas as parábolas de Cristo falam de crescimento. Só no capítulo 13 de Mateus existem 7 parábolas. Todas elas falam sobre crescimento. O reino é um lugar de crescimento. E nós recebemos, eu creio, o entendimento para que nesse mês agora de julho nós trabalhássemos sobre o fruto, o espírito da igreja. Qual é o espírito da igreja? É o espírito do nosso Pai. Amém? Se eu disser assim para vocês: olha, hoje o meu espírito está triste, hoje o meu espírito está alegre, hoje o meu espírito está animado ou desanimado, quem é que vai estar triste, alegre, feliz ou desanimado, se não eu? Se é o meu espírito, sou eu que estou, não é? Se é assim, olha, eu estou muito entusiasmado hoje, quem é que está entusiasmado? É Marcos Cefas que está. Então o Espírito Santo, quando ele está triste, é o Espírito, é o nosso Pai que está triste. E a palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo do nosso Pai. Está escrito exatamente assim. O Espírito de vida. Amém? Aleluia? Então, o Espírito da igreja, embora nós não encontramos na Bíblia essa expressão literalmente, que o Espírito da igreja é o Espírito Santo, mas eu acredito que todo mundo aqui tem essa convicção. Você tem convicção que o Espírito Santo é o Espírito da igreja? Quantos creem nisso? Amém? Quantos creem, veja só, vou repetir a pergunta, que o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo, o Espírito do nosso Pai, ele é o Espírito da igreja? Quantos creem nisso? Quantos creem? Amém? Aleluia. A gente pode depreender isso. Por exemplo, não existe a palavra trindade na Escritura, mas a Escritura Sagrada nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma energia impessoal, como dizem os russelitas, os testemunhas de Jeová. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, é uma pessoa que intercede. Nunca vi uma energia intercedendo por ninguém. É uma pessoa que ensina. Cristo disse que o Espírito Santo nos ensinaria, ele nos lembra. O Espírito Santo, Cristo disse: o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele falará convosco. Então o Espírito Santo, amados, é o Espírito da igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então o Espírito dele é o nosso Espírito. Aleluia, aleluia, amém? Não há expressão Espírito da igreja literalmente na Escritura, mas fica muito claro o ensino que o Espírito de Cristo é o Espírito da igreja e não há outro. A palavra diz que a todos nós foi dado beber de um só e de um mesmo Espírito. Então esse será o tema geral desse mês de julho, o Espírito da igreja. E o Espírito, ele nos leva a ter comportamentos. Quais seriam os comportamentos em reflexo disso? Você, quando está triste, você se sente desanimado, você às vezes deixa de fazer algumas coisas, né? Você se torna alguém que atrasa as coisas, demora a fazê-lo. Por quê? Porque você está triste, você está abatido. Agora, quando você está feliz, quando você está contente, quando você está satisfeito, entusiasmado, você vai querer realizar coisas. É consequência do que você é. Agora, o Espírito da igreja, ele nos traz uma identidade. Quando eu vim para cá logo cedo e a gente ficou arrumando algumas coisas, quando estava perto do horário do culto, eu fui ainda em casa e foi aquele horário que deu aquela chuva bem forte. Eu tomei uma chuva forte, viu? E quando eu estava no caminho, eu vi uma menina, eu acredito que uma adolescente, tinha no máximo 15 anos, mas a menina estava com o comportamento de um homem. Ela tinha a feição
feminina, o cabelo, tudo, mas o comportamento dela era como de homem. E ela estava com um olhar meio perdido, andando, vagando. E eu passei no carro e vi aquela cena, o Espírito Santo falou coisa ao meu coração, da presença de demônios ali na vida daquela menina. E daquela identidade que ela começou a assumir, uma identidade que ela fabricou. Ela se autoconvenceu e foi convencida pelas coisas desse presente século de que ela, apesar de ter um corpo de mulher, ela não é uma mulher. Ela se autoconvence dia a dia e ela luta com isso, porque na verdade o corpo dela não vai mudar porque ela não crê que ela seja uma mulher. E as pessoas fazem até cirurgias, mas continua sendo mulher. Vocês sabem, o homem tem cromossomo X e Y, e a mulher só tem o cromossomo X. Então, ainda que alguém retire os seus órgãos genitais, e ainda que a ciência conseguisse colocar um órgão perfeito masculino em uma mulher e um órgão perfeito feminino em um homem, ela não conseguiria tirar todos os genes de todas as células do seu corpo que falam que você é uma mulher e que você é um homem. Então essa pessoa vive um drama de identidade, mas vive se autoconvencendo de que é um homem ou uma mulher. Eu aqui não estou nem falando sobre pecado, só estou citando o fato em si. Deve ser algo tremendamente dramático e sofredor para quem assim está vivendo, não é? E aí ainda essa pessoa quer lutar também contra a sociedade, achando que todos são inimigos, porque é muito isso. As pessoas, elas recebem realmente algumas injustiças que não deveria existir, mas ela acaba projetando isso para todo mundo e achando que todo mundo vai agir dessa maneira. E isso é um fardo muito grande. Mas o fato é que a pessoa assume aquela identidade. Agora eu quero dizer a você, igreja, que você tem uma identidade no Espírito, e essa identidade que você tem, você não precisa nem estar se esforçando para se autoconvencer de que você é diferente, isso e aquilo, não. Porque essa é uma identidade sobrenatural, o Espírito Santo te dá. Mas evidentemente que apesar de eu não precisar estar me autoconvencendo de quem eu sou, eu preciso ter discernimento de quem eu sou. E o Espírito Santo, ele ensina, ele lembra, ele me admoesta, ele me corrige, e eu posso resistir à sua voz. Agora, observe esses dois exemplos. Uma pessoa que não tem uma identidade, mas ela foi forçada por pensamentos, por convicções, ela começou a se autoconvencer disso, que ela tem uma identidade X. É o caso do exemplo que eu citei da homossexualidade nos nossos dias. E o outro exemplo que eu estou citando agora, o exemplo da igreja que tem uma identidade, que não precisa estar se autoconvencendo dessa identidade, mas você precisa conhecer quem você é, sim, para não ser enganado pelo maligno. E essa identidade, ela vai produzir em você ações. Amém? Me acompanha, viu, gente? Ela vai produzir em você comportamento, maneira de pensar, de reagir à vida, às circunstâncias da vida. Ela vai produzir em você, porque isso é o Espírito Santo, ânimo para realizar coisas, para fazer com que você acesse coisas sobrenaturais. Aleluia. Quantos podem entender isso? Quantos podem crer nisso? Aleluia. São realidades sobrenaturais. Então Cristo aqui nessa parábola, ao nos ensinar sobre essa parábola da grande ceia, como é também chamada, ele apresenta essa parábola como pano de fundo, uma declaração. Foi dito para ele, bem-aventurado, felicíssimo, sabe, trocando bem-aventurado pelo português do nosso dia. Felicíssimo é aquela pessoa que comeu pão no reino dos céus. O religioso disse para ele isso. É bonito de ouvir, né? Palavra assim, parece uma palavra piedosa. Felicíssimo é o homem que vai comer o pão no reino dos céus. Aí Cristo vai e responde assim: olha, eu porém te digo, um homem realizou uma grande ceia e convidou a muitos. E esses muitos que foram convidados, cada um
foram dando desculpas, se excusando. Agora, você viu aqui alguma desculpa assim que parece ser injusta? Você leia novamente, por gentileza, Lucas 14. Há aqui alguma desculpa que pareça ser injusta? Um disse assim: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Imagine, alguém fechou um negócio, está comprando um campo, já até apalavrou, mas ainda precisa concretizar isso. Para não perder a oportunidade daquele grande negócio, para não comprar, como diz o matuto, gato por lebre, né? Então ele precisava ir ver aquele campo. Por isso, naquele momento, ele não ia participar da ceia daquele homem, aquele grande homem, aquele rei, né? Algumas edições da Bíblia falam de rei, porque o grande homem é um rei, ele é um pai também. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi. Ele não comprou 5 bois, ele comprou 5 juntas de boi. E eu preciso examinar mais ou menos a mesma coisa. Alguém que fechou um grande negócio, uma grande oportunidade, um investimento alto, principalmente para aquela época, não é? Hoje em dia, às vezes, alguém está trabalhando no zoológico e daqui a alguns anos já está sendo dono de uma multinacional que negocia com carne no mundo inteiro, né? E tem uma frota incontável de carretas frigoríficas rodando nos Estados Unidos e na Europa. Mas naquela época não era assim que as coisas aconteciam. Então aqui está alguém que talvez tendo juntado um recurso de forma empenhada ou herança, nós não sabemos, mas era um valor alto. Então ele adquire aquelas 5 juntas de boi e precisa ir ver. E ele diz: olha, eu quero que o rei me tenha por escusado, que é mais do que desculpado, é justificado, é um motivo justo. E o outro disse: eu casei. Eu casei e portanto eu não posso ir, é minha lua de mel, casei hoje. Agora eu fico imaginando, gente, como a gente às vezes, não é feriado no Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, Corpus Christi, São João, Natal, sabe? Tem algumas datas, principalmente datas religiosas, que a igreja se esvazia. Final de ano, vem Natal, né? Vem a vigília da virada, a gente cuida de tantas coisas. A gente não está sendo nem Marta nem Maria, nem Maria que ficou aquedada aos pés, nem Marta que ficou cuidando das coisas por causa da presença dele. Não, nós estamos cuidando das nossas coisas. E aí aquele servo, aquele emissário, aquele anjo, ele volta e diz: olha, aconteceu assim, assim. E o rei vai e diz: saia, vá agora pelos antros, vá pelas esquinas, vá pelas vielas, pelos becos, e faça entrar aqui cego, coxo, paralítico. Traga aqui os pobres, aqueles que estão necessitados. E disse mais: tendo o servo feito tudo o que havia mandado, e disse ao rei: ainda há lugar. O rei disse: saia novamente pelo caminho e force nos antros dessa terra os homens a entrarem, para que a minha casa esteja cheia. Para que a minha casa esteja cheia. Então eu quero colocar para a igreja, primeiramente, que o espírito da igreja é um espírito de crescimento. Eu gostaria que você avaliasse bem isso comigo, pensasse bem. Eu posso parar aqui se você considerar com atenção, parar um pouco. Será mesmo que o espírito da igreja é um espírito de crescimento? Será que ele está interessado em que a igreja, como um corpo e um ministério local, a igreja local, ela cresça? Será que ele não desejaria que nós parássemos onde estamos?
Eu quero mencionar para vocês, amados, algumas coisas. Primeiro, o texto aqui diz: o nosso Pai quer que naquele dia, nessa ceia, a casa esteja cheia. E Ele estabeleceu a você e a mim para fazer esse trabalho que os anjos desejaram fazer. Amém? Os anjos desejaram fazer esse trabalho, mas Ele concedeu a mim e a você essa honra. É o que a Escritura nos ensina. Nós fomos comissionados, nós recebemos uma missão, igreja. Você é embaixador do reino, é embaixatriz do reino. A chave do reino foi confiada em sua mão, não foi em São Pedro, não. Foi a igreja. Quando a igreja anuncia o evangelho, ela está escancarando a porta, ela está fazendo com que vidas acessem o reino, acessem a salvação eterna. Quando a igreja cerra os seus lábios, quando a igreja deixa de viver intensamente, intencionalmente, apaixonadamente a sua missão, a igreja está fechando a porta. E a responsabilidade é nossa. Eu não vou aqui ministrar, por exemplo, sobre o sangue que se vai requerer dos atalaias, sobre o galardão que está prometido, a grande recompensa pelo nosso trabalho, amados. A Escritura declara que a grande recompensa, mas a gente está correndo aí atrás de trocados. Sabe, quando você está comprometido com algo, o teu comportamento é diferente. Sim ou não, gente? Sim ou não? Nós encontramos tempo quando estamos comprometidos. Quando não estamos comprometidos, encontramos desculpas. Ainda que sejam essas justas desculpas. Justas. Eu me casei, estou em lua de mel, não posso fazer isso. Eu fiz um grande negócio. Comprei um smartphone, um Apple 13, sei lá, 14, né? Vai lançar ainda. E eu tenho que passar ali 3, 4 dias mexendo naquele troço para configurar minhas configurações pessoais. Não posso. É São João, tenho que comer minha canjica, dançar o meu forró. É feriado, é férias. Então, essas e outras desculpas que não estão mencionadas aqui Cristo apresenta só 3 grandes, justas desculpas, mas são desculpas. E eu gostaria que você observasse o seguinte aqui nesse capítulo 14, o versículo 21, quando aquele servo anunciou ao seu amo como as coisas haviam acontecido, então o pai de família, interessante, aqui Cristo agora apresenta o nosso pai como pai da família. Ele se irou, ele se indignou. Está assim, versículo 21? O que aconteceu com o pai? Ficou irado, ficou indignado. Mas o motivo não era justo? Mas o motivo não era justo? Para que tanta indignação? Mas se você não sabe, Cristo, quando está falando aqui nessa parábola, Ele está mencionando o nosso Pai eterno, aquele que não é injusto. Não sei se você já conseguiu fazer essa associação, né? Quem é o pai aqui dessa história? Quem é esse servo dessa história que é também a igreja, o papel da igreja? Quem são esses convidados? Você conseguiu perceber essa leitura? Então, o espírito da igreja é um espírito de crescimento. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui muito preciosas, amados. Primeiramente, porque Cristo nos deixou o exemplo. Cristo, ele investiu 3 anos do seu ministério público em 12 homens. Está comigo? Aleluia. E quando ele subiu, estavam reunidos ali na presença dele 120 discípulos, com as mulheres, todos ali. Ele disse, ele ficou depois da sua ressurreição 40 dias e mandou que eles ficassem em Jerusalém, em Arruxalá, até serem revestidos do alto. Eles ficaram, portanto, mais 10 dias até o Pentecostes. Por quê? O Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Cristo ficou 40 dias com eles, faltavam quantos dias? 10 dias para o Pentecostes. Foi quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas eles foram batizados com o revestimento de poder.
Aleluia. Revestimento de poder. O Espírito da igreja, ele está em nós, mas ele também nos reveste de poder para uma obra. Isso também é chamado de unção. Tem muito crente, gente boa, vivendo acomodado a uma superficialidade da vida cristã. Mas eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim. Sim, você tem, mas você tem vivido essa unção gloriosa, você tem vivido revestido de poder para ter propósito real, para viver a vontade do Pai em sua vida. Então, o exemplo que nos foi dado é a própria pessoa de Cristo. E o segundo grandioso exemplo, como aqueles apóstolos de Cristo passaram a viver, como foi a igreja do livro de Atos. O livro de Atos é também chamado historicamente como o Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Independente de chamar o livro de Atos do Apóstolo ou do Espírito Santo, o fato é que ele registra a ação do Espírito Santo na igreja. Como o Espírito Santo fazia e fez com que a igreja se movesse. E amados, nós não vamos imitar literalmente o que eles fizeram, mas aqui está a essência sim de vida. E se nós não estamos vivendo essa essência de vida, não precisamos estar nos autoconvencendo da nossa identidade, mas certamente alguma enfermidade estará tendo lugar na nossa vida. Eu falo de enfermidades espirituais. E sabe que existem pessoas que estão em Cristo, mas têm a síndrome de Peter Pan. O diabo, ela não cresce nunca. Ela não se desperta para crescer, não deseja crescer nas coisas espirituais. E por aí vai. Não vou mencionar a quantidade de doenças que existem, que o diabo implanta na cabeça das pessoas, para que elas vivam uma outra identidade que não é a dela. Para que elas se autoconvençam de determinadas coisas que não é a realidade pela qual o Espírito Santo quer que ela viva e que de fato é a sua identidade. Assim como o exemplo daquela moça que eu vi há pouco tempo atrás, agora no final da tarde. Então, amados, no livro de Atos, nós encontramos que esse padrão é um padrão de crescimento também. O Espírito Santo, o Espírito da igreja é um espírito de crescimento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2, a gente vai ler de forma corrida alguns versículos aqui, ok? Primeiro no capítulo 2, versículo 41 e 42. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Porque aquela igreja estava revestida do poder. Porque aquela igreja, ela estava desfrutando desse propósito real do chamado do Espírito. Eu lembro que na década de 80, no final da década de 80, não gosto de falar de década, porque tem gente que vai começar a pensar que eu sou velho, né? Eu completei 18 anos agora. Mas surgiu uma empresa, uma mega empresa americana, uma multinacional, chamada Home Family Products. Eram produtos de altíssima qualidade. E as pessoas saíam de várias partes do Nordeste para um hotel em Boa Viagem, onde havia num salão de recepção, no auditório daquele hotel, as reuniões da Home Family. Os executivos da empresa entravam cantando, correndo, davam uma palavra rápida, uma coisa muito animada. As pessoas estouravam balões, algumas pequenas bombas eram soltadas também. O pessoal batia palma, aquele fuzuê todo mundo animado. E as pessoas vinham dos lugares mais remotos, porque elas tinham um propósito, um enriquecimento que aqueles produtos iam dar, uma mudança de vida material. Sabe, eu quero perguntar a você, e até eu já recebi uma autorização do Espírito Santo, vocês vão saber depois do final desse mês, de algo que eu vou propor a vocês. Parece uma proposta indecente, mas não vai ser. Uma oferta que eu recebi em dólar
e vou passar para vocês. Mas imagine você, se você fosse receber $1.000 para estar aqui todas as quartas-feiras. Não estou falando que vai acontecer isso não, viu gente? Estou dando um exemplo. Para estar aqui às quartas-feiras, das 7 horas às 10 horas, em ponto. Não podia chegar depois, nem sair antes. Independente como fosse essa reunião. E trazer um convidado. Somente uma pessoa ao mês. Eu quero perguntar a você, me perdoe entrar nesse nível, mas você abriria espaço na sua agenda para receber $1.000 vindo aqui às quartas-feiras e trazendo um convidado? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos nós estaríamos aqui, e nós não temos vindo aqui, não é porque falta dinheiro para eu vir, porque eu gasto em torno de $1.000 para me deslocar da minha casa para aqui todas as quartas-feiras, não é por isso, mas porque muitas vezes, amados, nós temos outras prioridades, outros propósitos. O que eu quero com isso, apesar de usar esse argumento, me perdoem, por favor, mas por favor, em um nome pelo sangue de Cristo, pondere com o coração agora. Pondere com o seu coração. Será que algo tão simples não é muito mais precioso do que eu receber $1.000 por mês? Eu lutar para um crescimento de um ministério local, da igreja local. Era exatamente isso que esses irmãos estavam fazendo no poder do Espírito Santo, gente. Eles estavam priorizando, eles estavam vivendo o propósito para o qual Cristo os preparou para viverem, e vocês estão preparados para viver esse propósito. Nós precisamos apenas viver. Nós precisamos apenas colocar a mão na consciência e dizer: eu preciso realmente assumir um lugar de compromisso. Vejam só, gente, o que é que nos uniu? A mim, Marcos Cefas, e você que está aqui. A maioria dos que estão aqui, pelo menos. A gente poderia contar um pouco da nossa história, né? E hoje nós estamos juntos. E há hoje, como eu disse no comecinho, um recomeço. Será que você vai fazer parte desse recomeço? E o Espírito Santo, ele foi nos guiando, e ele sempre colocou no meu coração um sonho de crescimento da igreja. Assim, se você quer continuar avançando, você vai avançar comigo. Mas se você não quiser continuar avançando, não tem problema. Só você que vai perder. Porque eu e você, eu creio, nós somos igrejas, somos chamados para crescermos. E sabe, a igreja local, como diz o profeta, é um lugar onde pessoas nobres projetam coisas nobres. Aleluia. Cada um que está aqui nessa hora é chamado, pertence a projetar coisas nobres, superiores. Cada um de vocês foi empoderados com dons únicos. E se nós quisermos dar as mãos e avançarmos na unidade do Espírito Santo, nós vamos construir grandes coisas. Isso é a igreja local, gente. A igreja local é uma coisa do outro mundo, é sim. Mas ao mesmo tempo eu ia até dizer assim: a igreja não é uma coisa do outro mundo, mas é. E ao mesmo tempo não é um bicho-papão, como diz o Matuto, tá certo? Nós dizemos que a igreja não é coisa do outro mundo, nós não queremos dizer com isso que seja uma coisa assim impossível de ser vivida. Não, porque é impossível para os homens, mas para nós não é, porque em nós habita o Espírito que faz o impossível ser possível. Aleluia. Amém? Então, há no livro de Atos esse exemplo de crescimento que nós lemos aqui. Havia um acréscimo. Por que é que o Espírito Santo fez com que fosse registrado isso? Para que saber que houve um acréscimo de 3.000 pessoas? Para que saber? Por que essa informação está aqui? Se o Espírito Santo não quer que a igreja cresça, se o espírito da igreja não é um espírito de crescimento, então para que está registrado aqui que houve um acréscimo? Agora vá para o capítulo 4 de Atos e veja também no versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens.
Atos 4, versículo 4. Leiam aí, por favor. Leiam, minha gente. Na edição de vocês. Como é que está aí? Todos juntos, 1, 2, 3, já na sua voz, alto e forte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aleluia! Sem contar com idosos, com crianças, com mulheres. Aleluia! Aleluia! Houve um acréscimo de quase 5.000. Isso aqui deve ser teologia da prosperidade. Eu acho que Lucas, que foi discípulo de Paulo, ele era um adepto disfarçado da teologia da prosperidade, porque acrescentando esse negócio de número, né? Quantas pessoas foi salvo? Para que saber disso? Não precisa não. É o Espírito Santo que quis que eu e você soubéssemos, porque é de interesse dele isso. Primeiro 3.000 homens, agora quase 5.000 foram acrescentados. 3.000, você acrescenta mais 5.000. Aleluia. Amém? Não foi se juntou e somou com os outros e agora tinha 5.000, não. Foram acrescentados 5.000. É outro capítulo. No capítulo 2 diz que 3.000 se converteram. No capítulo 4 diz que houve um acréscimo de quase 5.000, de mais de 5.000 homens. Aleluia. Agora eu queria que você considerasse sobre o espírito da igreja e esse real propósito de crescimento, porque, em segundo lugar, tudo que tem saúde cresce. Tudo que é saudável cresce. Vamos dar um passeio rápido nas 7 parábolas de Mateus capítulo 13. Mateus 13, as 7 parábolas. Primeira parábola, a do semeador. Essa parábola é uma parábola de crescimento em todo sentido. A semente, ela cresce. Alguém semeia, por quê? Porque quer colher frutos daquela semente. Então, semente é algo que produz crescimento. Aleluia. E tanto é que quando Cristo ele explica essa parábola, no final dela, no capítulo 13, aí, versículo 23, o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100. Aleluia. Versículo 23, um só, veja aí o crescimento, a multiplicação. Por que Cristo estava interessado nisso? Ele está hoje. É o Espírito da igreja que está interessado, amados, que nós cresçamos. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Aleluia. A segunda parábola, a do trigo e do joio. O rei plantou no seu campo a boa semente, o trigo. O inimigo plantou o joio. Para quê? Para prejudicar o crescimento do trigo, para prejudicar a colheita do trigo, para prejudicar a lavoura de trigo. Isso acontece hoje? Acontece. Existem pessoas que o inimigo planta dentro da igreja de Cristo, que são verdadeiro joio, está ali sugando os nutrientes da terra, está ali competindo com a boa semente, está ali assoprando a boa semente, está ali para confundir. É o joio. Mas a parábola do semeador e a do trigo e do joio fala de crescimento. O rei estava interessado em que os seus campos florescessem, que a sua semente frutificasse. Aleluia, crescimento. Versículo 31 em diante, a parábola do grão de mostarda. E a quarta parábola, a do fermento. Aleluia. Ele fala do grão de mostarda, é a menor das sementes, e realmente é a menor de todos, versículo 32. Mas quando cresce, se torna maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que as aves do céu venham se aninhar nos seus ramos. Que crescimento! A menor das sementes torna-se grandiosa árvore. Crescimento. O Espírito da igreja nos traz esse propósito de crescimento. Faz arder no nosso coração, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, gente, nesses tempos do fim, uma paixão crescente pelo crescimento do seu reino nessa terra. E o seu reino cresce quando a igreja local cresce, quando as igrejas locais, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo cresce de forma organizada.
Eu mencionei sobre a questão de a minha casa ser casa de oração, a minha casa é a igreja também, mas eu não posso dizer que a minha casa basta. Eu sou igreja quando eu estou vivendo com muitos irmãos que não são consanguíneos meus, não têm o mesmo sangue que eu, porque Cristo aprove a ele estabelecer a sua igreja não por consanguinidade, estabelecer a sua igreja em um povo que o serve. Meu irmão, comece a orar agora, minha irmã, comece a orar agora, que o Espírito Santo venha acrescentar no teu coração essa unção. Eu rogo pelas misericórdias de Cristo, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado pela tua vida. Comece a rogar a Ele esse entendimento, essa paixão pelo crescimento da igreja local. Não comece a tratar a igreja de Cristo local, o ministério local, como qualquer coisa. Eu mencionei aqui uma expressão muito forte, que é usada popularmente no nosso Nordeste, casa de irmã Joana. Tem coisas que acontecem às vezes dentro do ministério que é pior do que em casa de irmã Joana. Pessoas não têm a mínima consideração, respeito, zelo, cuidado. Parece que alguns serviços que a gente faz para Cristo, não é para mim não, porque eu ando de salto alto. Isso não é para mim não. Outras pessoas aí que são chamadas para fazer isso aí, façam. Dentro da igreja tem jeito para fazer isso. Eu acredito que quando a gente está servindo a Cristo, a gente faz qualquer coisa por amor a Ele que seja necessário ser feito. Qualquer coisa que seja necessário ser feito, nós fazemos. Salto a gente quebra, joga fora, toca fogo. Preciso for, a gente anda descalço em cima de brasa, de pedra, de lâmina, o que for. Mas é preciso, amados, haver esse revestimento de poder, sim, para que nós vivamos a identidade do Espírito da igreja, que nos chama a um lugar de crescimento constante, de priorizarmos, de valorizarmos o seu reino. Não estou falando que você não vai ter o seu tempo de férias, de viajar com a família, de estar em casa, não. Mas tudo tem o seu tempo. Como é que todas as vezes que a igreja está reunida para construir algo, a gente sempre tem, na maioria das vezes, das reuniões, das celebrações, outras afazeres. Essa semana o Espírito Santo falou profundamente no meu coração de como nós somos hoje uma geração do entretenimento. Cuidado, para que a vida não passe e você esteja desapercebido das coisas essenciais. Você se envolve com tantos afazeres, tantos cuidados, tantas preocupações, que você tem perdido de vista o mais importante. Então tudo que é saudável cresce, gente. A igreja saudável, ela cresce espiritualmente. A identidade da igreja é a identidade de crescimento. Eu não estou aqui para colocar fatos sobre vocês. Sempre que eu falo aqui, é justamente sobre essa questão de identidade em graça. O homem não é pecador porque peca. Ele não é pecador porque peca. É o contrário. Ele peca porque ele é. Ou seja, a sua ação é consequência do que ele é. Um pé de manga não é pé de manga porque dá manga, não. É o contrário, ele é um pé de manga e por isso ele dá manga, por causa daquilo que ele é, por causa daquilo para o qual ele foi gerado, por causa da sua essência. A igreja cresce não é para provar, não é por fardo, não é por imposição, não é por obrigação, não é por cobrança de bispo, de pastor, seja lá de quem for, não é por necessidade de homem. Ela cresce por causa daquilo que ela é. E quando nós estamos estagnados, alguma coisa, amado, nós precisamos clamar, nós precisamos jejuar, nós precisamos perder peso, que alguma coisa está errada. E certamente nós estamos colocando nossa fé no lugar errado. Quando eu falo aqui também jejuar novamente, eu não estou falando de moeda de troca, não. Mas eu estou falando de um coração tão apertado, tão angustiado, que faz com que você diga: eu não vou comer mais, porque eu preciso da tua direção, eu preciso da tua voz, eu preciso de cuidar daquilo que tu cuidas, eu preciso de ser aquilo que tu me chamasse para ser. Eu não posso viver fora do propósito que tu me desse como identidade. Mas a gente fica aí se empanturrando de coisas. Tem tanto salvo empanturrado. Eu não estou falando mais de comida, gente. Empanturrado
nas orgias da vida, comendo e bebendo, está intoxicado, empanturrado, está doente, perdeu a visão do seu chamado, a visão do seu propósito, a visão do quem é, como aquela jovem com a vista perdida ao esmo, com fardos sobre si, achando-se uma coisa que não é, se autoconvencendo de que é um homem sendo uma mulher. Assim também muita gente boa na igreja de Cristo, se autoconvencendo que o bom é viver como qualquer ímpio, qualquer incrédulo. Bom é levar a vida de igreja de qualquer maneira, tanto faz como tanto fez. Graça não é libertinagem, graça é um compromisso por amor. E aí não se torna mais fardo, se torna prazer, porque nós estamos empenhados em crescer junto, em fazer a vontade do Pai juntos. Então tudo que é saudável cresce, gente. O espírito da igreja é um espírito de crescimento. O real propósito dele para nós nessa dispensação, nesse tempo que estamos aqui como peregrinos, é fazer com que, como igreja, cumpramos a nossa missão. É a vontade do Pai que a sua casa esteja cheia.